epilepsia, o que o cérebro está tentando nos dizer? Olá, pessoal, eu sou Kátia Lima e está começando mais um Pergunte ao Dr. Fabrício e hoje nós vamos mergulhar nesse tema que é de suma importância. Para nos guiar, está aqui já o Dr. Fabrício de Almeida, neurocirurgião. Muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui para poder esclarecer a todos sobre temas diversos. Doutor Fabrício, a epilepsia é tecnicamente um distúrbio, não é, da atividade elétrica cerebral, caracterizado por crises recorrentes. Agora, para que o nosso público compreenda melhor, como que se definiria a epilepsia? Epilepsia, né? Epilepsia é um distúrbio, né, elétrico cerebral. Para o leigo entender, um curto-circuito no cérebro. Então, a gente tem área de funcionamento no cérebro dentro do normal e alguns pontos entram em curto-circuito, né? A gente poderia falar de uma forma poética, né? Vamos pensar numa orquestra sinfônica em que você tem vários músicos e você percebe que um grupo de músicos ou setores eles estão destoados ou eles estão desafinados. Quando essa desafinação se sobressai, leva uma desarmonia e com isso levando a uma crise convulsiva que pode se manifestar ou por um abalo, um movimento brusco de braço, perna, de cabeça, ou uma sensação, seja ela sensitiva, visual, olfativa, sensorial, seja ela sensorial de todos os aspectos, ou motor de movimento. Entendi, muito interessante, doutor. A gente sabe que existe uma complexidade nos tipos de crise. O público em casa geralmente só associa a epilepsia ao que a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, que é a convulsão clássica. O senhor poderia dar um exemplo para que isso fique bem claro? Então vamos lá. A população, de uma forma geral, ela entende quando se fala em epilepsia ou convulsão, aquele paciente que está desacordado, se debatendo ou se contorcendo ao chão e salivando muito, babando, né, no popular. Então eles pensam logo nisso. Mas existem vários tipos de crise. Como você relatou, essa aí é a tônico-clônica generalizada. Então as crises convulsivas, já que é uma desordem, um curto-circuito no cérebro, aonde for o foco desse curto-circuito, vai dar sintomas. Por exemplo, se eu tenho uma área desordenada no lobo occipital, né, que é responsável para a questão visual, então eu posso ter sensações visuais que não existe ou não está acontecendo, mas eu vejo. Por exemplo, eu estou conversando com você, de repente eu vejo borboletas ou animais passando à minha frente ou na minha periferia, lateralidade. Opa, isso pode ser uma crise visual. Eu estou vendo pontos brilhantes ou estrelas, eu estou vendo um clarão, né? E isso é uma crise visual. Não existe o clarão, não existe pássaros, não existe animais passando, então posso estar tendo um tipo de crise. Quando a crise é simples, que a pessoa não tem uma perda da consciência, né? Não faz movimentos, abalos em todo o corpo ou está inconsciente, a gente fala em crise parcial, simples. Eu posso sentir um cheiro de algo que realmente não tem no ambiente, mas eu estou sentindo, é uma simples sensitiva, olfativa. Eu posso ter várias sensações. Estou conversando, de repente tem um movimento simples. Estou consciente, mexo a cabeça. Então, muitas vezes, uma crise parcial simples pode ser confundida como ele tem um tique, né? Ele mexe o pescoço de vez em quando. Costumo ele falar, tem um tique nervoso. Nervoso, né? E muitas vezes pode ser uma crise parcial simples. Doutor, mas seria crise parcial simples quando o senhor se refere, ou o senhor fala sobre a epilepsia ou a crise convulsiva? Como que eu posso diferenciar? Esse é um outro conceito. A gente fala, epilepsia, ela tem um distúrbio elétrico cerebral que muitas vezes não tem a sua causa, a sua etiologia definida. As causas idiopáticas não tem uma causa em si. Pode ter malformações cerebrais, eu posso ter uma malformação, uma atrofia, uma genesia de determinada parte do cérebro que me leva a uma epilepsia. Eu tenho algo estrutural, porém eu tenho algo que me levou a isso. Eu sofri um acidente, fiz uma contusão cerebral, um sangramento, eu tive um AVCH, uma hemorragia cerebral, né? Tive um dano cerebral por um AVC isquêmico e causou uma falha no cérebro, uma cicatriz que leva a um curto-circuito. Isso a gente chama de convulsão quando se tem essas causas. Quando não se tem uma causa bem definida ou
uma criança que nasce com a malformação e que tem convulsões é classificada como uma epilepsia. Então, é questão etiológica usual, mas tudo em si, no grosso modo, para a população entender que é convulsão. Ah, ela é epiléptica, tem crise? Não, ela tem convulsão, ela não tem crise. Não deixa de ser. Só a gente vai definir etiologicamente, sindromicamente, se é uma epilepsia, mas no grosso é tudo a mesma coisa. São desordens cerebrais, uma descarga elétrica desordenada que me leva a ataques, a crises. Pode ser motora, sensitiva. É quando a gente fala sobre a questão genética ou estrutural. Estrutural, né? Estrutural você pode seria ser o quê? genética, também estrutural. Estrutural é que você tem uma anatomia normal e por alguma doença causal levou a um dano cerebral. A genética pode levar a um dano cerebral? Pode. Eu posso ter uma condição genética, né, congênita, que eu tenho uma ausência de parte do cérebro que me favorece a crise convulsiva. Mas eu posso ter alteração estrutural adquirida, ou por uma doença infecciosa, ou por um traumatismo crânioencefálico, ou por um AVC, ou por uma vasculite, ou um processo inflamatório, seja ele qual for, cerebral. Então, gente, esse assunto, na verdade, ele desperta interesse pessoal. Eu vou relatar aqui de maneira bastante sucinta uma experiência pessoal. Quando eu pergunto sobre a diferença, é pelo que vivenciei. No meu caso, como se explicaria? Por exemplo, doutor, eu tive crise convulsiva na reta final de uma gravidez. Então, o primeiro sintoma foi olhar para o teto e sentir que tudo estava girando. E eu lembro muito bem que à época eu dei um grito, né? Porque foi algo assim novo, bem novo. E desconfiaram que poderia ser a diabetes gestacional. Então, fiquei internada, passando por teste durante 24 horas e não era, enfim. Tive alta posteriormente e comecei a ter de forma recorrente uma espécie de choque na cabeça. Resumindo, fui diagnosticada com crise convulsiva, fui medicada por 2 anos, eu estive sendo medicada, graças a Deus, houve o desmame, mas era aquela sensação de um choque na cabeça, eu tinha medo de segurar meu filho e ele cair. Então, doutor, como que se explicaria? Genético ou estrutural ou genético e estrutural, como o senhor expôs? Lembrando, né, como você fala a questão do distúrbio, né, de glicemia na gestação. Será que um componente metabólico momentâneo te levou a alguma disfunção cerebral? Quando você fala do grito, a gente tem que atentar, porque muitas vezes o grito, ele precede a crise. Tem muitos pacientes que generalizam até. Generalizar é convulsionar e ficar inconsciente. Ele grita, de repente começa a ter crise. Então, às vezes, de você associar, aí eu gritei. Muitas vezes o grito foi justamente o início da crise e não o meio da crise. E o que você teve de sensação é o presságio, uma áurea que a gente fala. Você tem áurea, o que é? Você pressente que vai passar mal, que vai convulsionar. E os sintomas, eles podem ser diversos, né? né? Eu lembro que eu sentia enjoo, tontura. O que a gente tem que atentar, muitas vezes uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto que tem quadros recorrentes de dores de cabeça, isso pode ser um pós-crise, um pós-ictal. Dores de cabeça, dor no estômago, sem uma causa aparente. Existem as crises faciais, né? Uma dor abdominal, um componente visceral, uma queixa visceral. Então a gente tem que se atentar para isso. Mas pós-crise eu posso ter sonolência, dor de cabeça, posso ter um vômito também, não após, mas durante crise, pode. Existem N possibilidades. Então vai desde sensações sensitivas, variadas, como eu falei, minha mão está dormente, meu pé está dormente, meu rosto fica dormente. Pode ser um tipo de crise? Pode. Mas pode desenvolver em qualquer fase da vida? Sim, tem que ficar atento, existem fatores de risco para isso. Né? Então, se eu tenho um paciente que tem um distúrbio metabólico, um nefropata, um cardiopata com restrição de circulação sanguínea para o cérebro de forma adequada, né? Posso ter crise? Posso ter crise. Pós-trauma, pós-AVC,
né? Então eu posso ter crise diante de N situações, os traumas, né? Bater a cabeça. Qual a preocupação em si? Uma criança que cai, está em cima da mesa e tomar atenção e cuidado, porque uma queda em cima da mesa, primeiro leva um traumatismo crânioencefálico, pode dar uma fratura, mas e a contusão? Se formar uma hemorragia cerebral? É uma criança que pode se tornar um paciente com a síndrome convulsiva, um convulsivo pro resto da vida. A simples trauma na cabeça preocupa por isso, porque ele pode ter um dano que está oculto ou pode ficar oculto. Só foi uma quedinha, bateu a cabeça, mas que pode trazer repercussão futura do paciente se tornar um convulsivo. Inclusive, dentre as perguntas feitas à época teve algum trauma na infância? Você caiu, bateu a cabeça? Sim, justamente para investigar se tem uma síndrome convulsiva associada a uma causa que levou a um dano cerebral, né, que ficou oculto. E a história clínica é que mais define isso e consegue pegar no diagnóstico. Sim. Doutor, é um assunto bem interessante, mas vamos caminhando aqui para finalizarmos. É reversível? Tem um tratamento que reverte a situação e a pessoa pode ficar livre para o resto da vida? Ou... Sim, as crises convulsivas, né, as epilepsias, né, alterações estruturais congênitas, com doenças bem definidas, que tem crises recorrentes, de difícil controle, existe tratamento, é bom saber disso. Muitas vezes medicamentos, uma politerapia. Para politerapia, após a poli, é só tomar remédio? Não, existe hoje cirurgias que conseguem ser realizadas, né, para que cesse ou diminua essas crises. Existe neuroestimulador, de nervo vago, né, que reconhece que o paciente vai ter uma crise, ele faz um estímulo do nervo, esse paciente cessa a crise. Então, existem alternativas a tratamento. O que a gente tem que lembrar em paciente que tem convulsão ou epilepsia são 3 coisas que eu sempre falo. O que descompensa o paciente? Dormir mal, privação do sono, não tomar o medicamento de forma adequada e quadro infeccioso. Doenças que a gente tem sempre que estar atento e estar bem compensado nesse aspecto. Lição dada, proteger, se precaver e esperar acompanhar o tratamento em caso da situação identificada. Doutor, muito obrigada por trazer de forma tão clara um assunto que é complexo e que infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Sem dúvida, eu que agradeço, né? Um assunto amplo e existe crises e crises para se falar, né? Mas eu que agradeço e desde já, muito obrigado por estar aqui e curta, comente, compartilhe e até a próxima. É isso aí, para mais conteúdo.